Para todo mundo que se liga nas redes do nosso 22º Fórum de Estudos e Leitores de Paulo Freire, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos dando sequência a uma série de diálogos muito interessantes que buscam resgatar a memória da construção do nosso evento, do nosso fórum, já um evento itinerante, anual, de mais de 2 décadas, né, reunindo pessoas e ideias no estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos tratar aqui da memória da última edição do nosso fórum, a edição de 2019, a 21ª edição, que foi realizada na Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E para conversar um pouquinho sobre essa experiência, eu tenho muita alegria aqui, muita satisfação de receber a professora Joane Cristina Pedro. Muito bem-vinda, Joane. Obrigada, Thiago. É uma satisfação muito grande conversar com a Joane. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos numa sessão da Amped Sul, no ano anterior à realização do evento, né, Joane? E a Joane, que é doutoranda em educação no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. E teve uma presença muito significativa, junto com outras pessoas, na organização da 19ª edição. E, Joane, eu começo te perguntando isso, para a gente conversar um pouco sobre essas memórias, né? Essa perspectiva de levar o fórum para a Universidade de Caxias do Sul, né? De sediar uma edição que até então a UX não tinha participado, não tinha sediado, melhor Sim. dizendo, o fórum. E como é que surgiu essa ideia? Qual foi o contexto que isso se deu? Como é que tu poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Legal. Bom dia a todas e a todos, né, que vão nos assistir. Eu queria agradecer, Thiago, o convite. Para mim é bem importante, assim, conseguir de alguma forma contribuir, como a gente vinha conversando, né? É um momento que é difícil, assim, os encontros são difíceis, então, dentro do nosso possível, a gente busca, né, continuar construindo essas questões de encontro que são importantes. Bom, como que a gente teve a ideia, né, de trazer o fórum para a Universidade de Caxias do Sul? Essa história, ela tem início alguns anos antes, né, acho que poucos, entre 2017 e 2018, a partir de uma relação da professora Nilda Stecanella, né, que é minha orientadora. Naquele período, era também pró-reitora acadêmica, né? Não, ela era pró-reitora de pós-graduação, na verdade, naquele período. E a professora Nilda, ela teve uma inserção com um grupo de pesquisa, né, do professor Danilo Streck, naquele sentido de pesquisar a presença de Freire, né, nas produções do Rio Grande do Sul. E dessa aproximação aconteceram, assim, né, a produção de materiais, e dentro da Universidade de Caxias do Sul, a presença freiriana, né, de alguma forma, ela foi começando a ganhar um corpo mais significativo, né, dentro das nossas discussões. Eu, particularmente, integro a universidade em 2016, né, vinha já de uma formação na educação popular, né, tinha esse interesse de pesquisa, mas, né, é isso, né, independente dessa minha trajetória, dentro do próprio Observatório de Educação, lá da Universidade de Caxias do Sul, a gente opta por colocar uma terceira linha de pesquisa, né, porque já existiam 2 linhas de pesquisa, uma voltada à história e cultura, uma voltada à formação de professores, e a gente insere uma terceira linha de estudos freirianos, né, coordenada pelo professor Sérgio Haddad, e eu era uma das pessoas que também tinha uma participação bem ativa, né, nessa linha. E aí, a partir, né, dessas vivências, enfim, dessas discussões, né, que foram se tornando cada vez mais presentes dentro do contexto da universidade, a gente entende que também é hora, né, de acolher um evento freiriano da região. Eu particularmente, né, como não sou, né, eu brinco, né, eu sou baturista, porque eu cheguei mesmo em Caxias do Sul em 2016, né, e aí no meu segundo ano de mestrado que eu conheço o fórum, eu não conhecia as movimentações freirianas aqui do Rio Grande do Sul, né, e aí eu conheço o fórum lá em Rio Grande, né, com o Vilmar, e eu, particularmente, assim, dentro da minha experiência, quando eu chego no fórum, parece que eu falei, nossa, agora me achei aqui, né? Porque consegui encontrar as pessoas com, enfim, né, com as quais o diálogo, vamos dizer assim,
tem interesses, né, convergentes, enfim, por causa dessa formação, e eu não conheci o evento. Então, a gente realmente tinha o interesse de trazer a vivência desse evento para tanto para o programa de educação como um todo, né? Mas também para os estudantes da graduação, né? Para os outros estudantes da pós-graduação, era realmente buscar consolidar essa presença freiriana dentro da universidade de uma forma mais ampla, né? Na relação com a comunidade, que aí depois a gente vai falar um pouquinho Sim, sobre essas construções, né? muito bom. E aí nós percebemos então, Joane, que na verdade o que nós temos colocado sempre é que o Fórum Sus Leituras de Paulo Freire ele é um movimento. Ele não é pertencente a nenhuma instituição, ele tem até uma baixa perspectiva institucional exatamente para permitir essa leveza com o compromisso dos coletivos que vão assumindo. E de fato faltava no itinerário do fórum esse aporte em Caxias do Sul. E aí me parece muito relevante essa presença, né, lembrava da professora Nilda, do professor Sérgio Haddad, né, do próprio professor Sandro Pitana, da professora Terciane, que foram pessoas Uhum. que realmente abraçaram também a ideia e conseguiram mobilizar também, né, doutorandos, mestrandos, pessoas da graduação, e eu acho que isso vai dando um tom muito legal para o evento. Nós estamos visualizando aqui a arte, né, o logo, que foi da nossa 21ª edição, lá de 2019, né, em maio de 2019 ela foi realizada. Mas, Joane, conta um pouquinho para nós, assim, esse lema, democracia e lutas sociais, denúncias e anúncios. Ele brota, Uhum. como é que ele surge como lema do 21º Fórum? Legal. A, a temática, né, quando a gente pensa mesmo nessa questão da denúncia e do anúncio, da evidência das lutas sociais, eu penso que esse coletivo se apoia na leitura da conjuntura mesmo, né? Acho que se a gente for olhar mesmo, porque esse tema foi pensado em 2018, né? Finalizando o fórum da Unicinos, a gente já começou a pensar, né, em qual seria a temática para o ano seguinte. E aí é esse exercício mesmo, né, Tiago, de olhar o cenário aí a partir de 2016, né, principalmente, em que toda essa questão da retirada de direitos, né, ela vai ganhando uma força, e aí a gente compreende mesmo que é um momento, todo momento é um momento de questionar isso, né? Mas acaba sendo um momento em que isso se torna mais latente, assim, né? Essa questão, assim, é democracia para quem, né? Quais democracias, né? E junto com isso, a necessidade da mobilização social, né? Da luta social mesmo, vamos dizer assim, integrada à questão da organização e da formação, né? Como um enfrentamento a enfim, essa Uhum, conjuntura que naquele momento, vamos dizer assim, ela meio que estava se configurando, né? uhum, E infelizmente de lá para cá a coisa vem, né? Cada vez mais, é muito ruim falar isso, né? Piorando, mas ao mesmo tempo, né? A gente sabe que é isso, né? Estruturalmente a gente faz uma leitura da piora, mas ao mesmo tempo isso também fortalece a ação coletiva, né? No uhum. sentido de enfrentamento. Então, essa contradição, né? Esse movimento aí que é dialético, pelo menos ele vai se fortalecendo e vai criando outras narrativas, né? Assim, para se olhar mesmo para essa situação. E Joane, acho que tu pegas Hum, bem, né? É uma sensibilidade de uma leitura de conjuntura que, bom, então vamos fazer um fórum que tem o legado de um autor que está inscrito num campo, tá? Que tem uma influência teórica numa certa perspectiva. Como é que a gente traduz isso, né, para um lema, para uma perspectiva que retrate um pouco dos desafios que estão postos, né, para a sociedade em geral e para a educação em específico? E aí, como é que tu imagina que isso foi traduzido na programação? Eu falo como quem chegou em Caxias do Sul, nós viemos num ônibus, muito legal a viagem, tudo direitinho, um pouco longe, né? Infelizmente, a sim. gente, com a questão da pandemia, não vamos receber as pessoas aqui na nossa casa, né? Mas nós chegamos em Caxias com um grupo principalmente de mestrandos e mestrandas, alguns estudantes de graduação também aqui da nossa universidade, e nós chegamos assim recebidos de uma forma extraordinária, né? Tinha uma fartura Uhum. ali de um lanche programado. Depois nós tivemos ali no auditório da universidade, num dos auditórios, uma apresentação cultural muito marcante, uma performance muito significativa, muito bonita,
seguida por um debate que envolveu, né, Uhum. os professores Sérgio, Sharon e Danilo, né, na oportunidade. Mas, e depois, claro, no outro dia tivemos uma agenda, né, de apresentação de trabalhos, de plenárias concomitantes, mesas de diálogo. Culminamos depois com uma janta, né, no próprio campus da universidade, que é a tradição do evento. Mas assim, Joana, isso é uma percepção de quem, né, está olhando, né, quem chega e é acolhido. Mas vocês que acolheram o evento, como é que foi viver tudo isso? Uma certa angústia, que eu sei muito bem como é que é organizar os eventos, né? De receber as pessoas Uhum. na nossa casa, de certa forma. Né? Como é que foi vivido isso? Como é que foi montada uma comissão local? Como é que foi esse Uhum. movimento? Conta um pouco para nós dessa Tá. organização para nos receber. Legal. Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que é importante dizer que a figura, né, que assumiu a coordenação do evento, no caso a professora Terciane, ela tem uma característica, assim, que é extremamente democrática, né, assim, nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu fui convidada a compor essa comissão local de organização, a todo momento eu me senti assim com uma liberdade extrema, né, para, enfim, para opinar, né, e fazer as contribuições. Então, o clima, na verdade, né, entre as pessoas que se dispuseram a fazer parte dessa construção era um clima de, assim, de criação mesmo, né, de pensar em possibilidades de, vamos dizer assim, manter algumas características do fórum, né, que é um evento histórico e que realmente a gente entende que algumas características precisam ser preservadas, né, nesse sentido de identidade, mas que ao mesmo tempo pudesse olhar também para essa possibilidade como uma janela assim para colocar outras linguagens em exercício, né? E aí essas outras linguagens em exercício, na verdade, correspondem à nossa realidade local, né? A nossa a cultura da cidade onde a gente está inserido, né? A cultura da própria instituição mesmo, né? E aí acho que o primeiro consenso, assim, né? Se a gente olhar na página do fórum, a página ainda está lá, né? Na verdade, no site da UX. Se a gente olhar, a gente vê que tem uma comissão grande, né, assim, destacada. Então, a ideia realmente foi construir a muitas mãos, né, para que a gente não ficasse sobrecarregados, né, na verdade, e para que a gente conseguisse mesmo trazer a maior diversidade de ideias possível, né? Acho que essa foi uma preocupação. Junto com isso, a gente entende o fórum como um espaço como um espaço de encontro, né, como um espaço dialógico, como um espaço de formação e também como um espaço de acolhimento, né? Então, a questão do acolhimento, ela realmente foi uma preocupação, porque a gente gosta, assim, né, o nosso desejo, enfim, era que as pessoas chegassem na universidade e se sentissem realmente bem acolhidas, né? Eu lembro que eu conversei com algumas meninas de Erechim antes do evento, até porque algumas até me perguntaram da previsão do tempo, né? Porque o povo vem para a Serra já fica com medo do frio, né? Eu sei bem que eu sofro aqui também por causa disso. E aí eu lembro até assim que na ocasião, né, a gente teve a ideia de criar um e-mail de boas-vindas com várias informações sobre o campus, né? Desde essa questão do tempo, né? Até a própria o mapa de localização do campus, né? Então, assim, era uma preocupação no sentido de tecer essa relação humana mesmo, né? Assim, entre as pessoas e criar esse clima mesmo de celebração, né? Acho que porque o fórum eu acho que ele traz muito isso, né? Que é essa celebração do encontro, essa celebração da memória do legado freiriano. Então, a gente estava muito, nós estávamos muito imbuídos assim, né? Nesse espírito mesmo de encontro, né? E lógico, nós tínhamos também um conhecimento dos eventos anteriores, né? De alguns que a gente já tinha ido, e a gente foi trazendo também esses acúmulos, né? Dentro Claro. da nossa experiência enfim, né? Tentar construir um fórum com a nossa cara, né? Essa é uma questão muito legal da gente olhar, né?
pega um Uhum. evento que já tem 2 décadas de uma caminhada Sim. e ter, claro, ideias originais. O evento, a primeira edição dele é de 99, ele falece em 97. Então tu tens ali já uma perspectiva de uma certa homenagem, né, de uma certa perspectiva de, bom, é um autor que está nos deixando, mas ele também tem uma obra, tem uma continuidade, tem todo um projeto político-pedagógico. E aí vai se construindo uma ideia de um fórum sediado em universidades, com itinerância, que ele não esteja, por exemplo, preso. Nenhuma universidade é obrigada a ter o fórum. Isso é uma coisa interessante. Então, são os Uhum. coletivos que decidem politicamente, é uma decisão política, que dentro do seu contexto dá para fazer o evento e quer fazer o evento. Então, isso eu acho que é Sim. uma dinâmica muito interessante que coloca o evento numa perspectiva muito de um compromisso político de quem assume. Né? E aí tu Com falaste uma certeza. coisa interessante, Joane, para a gente conversar um pouquinho, que é essa coisa de dar a nossa cara. E eu acho que essa tensão de todas as edições do Fórum entre o instituído e o instituinte. O fórum, por ser leve, por não ser uma coisa tão institucionalizada, burocrática, não significa que o fórum também não tenha né, os seus princípios. E um pouco disso a carta compromisso, construída ao longo da experiência, nos dá uma certa diretriz. Mas se tu pudesse, assim, na tua experiência, deixar aqui para a gente pensar, dá um indicativo dessa cara do Fórum da UX de 2019. Qual foi essa cara que tu percebeu e que tu, olhando o evento e talvez pensando nele hoje já com algum distanciamento, tu olha para aquela experiência e diz, olha, isso aqui foi legal, olha, isso aqui foi como a gente imaginou, olha, isso aqui a gente aprendeu que talvez numa próxima edição a gente faça de outra forma. O que tu poderia comentar sobre isso, sobre esse movimento de refletir sobre o realizado? Uhum. Legal. Eu acho que assim, né, Thiago, dentro da minha experiência, enfim, né, e da minha percepção, assim, acerca dessa experiência, eu acho que tem duas questões, né, de destaque. Eu acho que uma delas é em relação à adesão, né? Não, não digo a adesão das pessoas que vão todo ano, né? Porque a gente tinha até esse conforto, né? Porque já é um evento consolidado, né? Mas a gente percebeu que atores e atrizes sociais da cidade aderiram, né, a esse espaço, e isso foi bem importante, né, porque é lógico, né, 2019 também é um ano de reinícios, né, se a gente para pensar, em que inclusive a figura de Paulo Freire, vamos dizer assim, né, pelo poder hegemônico mesmo, vinha sendo, e ainda vem, né? Mas eu acho que naquele início isso foi mais forte, assim, vinha sendo extremamente rechaçado, né? Enfim, plano de governo de presidente eleito dizendo que ia entrar no MEC com lança-chamas, né? Então, enfim, assim, várias questões, né, assim, dessa que rolou uma tensão assim no ar, né, por causa dessas questões, né, que estavam sendo colocadas, mas assim, eu acho que o legal, o positivo, o alívio foi de perceber que a cidade, entre aspas, comprou essa ideia mesmo, né, e compareceu em peso. Achei que isso foi bem interessante. E, ao mesmo tempo, até assim, né, eu como sujeito externo à cidade, para mim, sempre foi muito importante trabalhar nessa perspectiva da Universidade Além Muros, né? Eu acho que essa possibilidade também de tecer de abrir as portas da universidade, né? Para que os coletivos, né, as ações coletivas, os atores de movimentos populares pudessem adentrar, né, e compartilhar das experiências, eu acho que isso foi muito significativo, porque a Serra Gaúcha ela tem uma característica, às vezes, assim, para quem não está por dentro, assim, né, do seu cotidiano, de se achar que essas movimentações coletivas elas não têm uma cultura mais fechada, né? Vamos dizer assim, algumas pessoas têm essa leitura, né, de ser uma cultura mais fechada,
E eu também me questionei isso quando eu cheguei, na verdade, mas quando eu fui me inserindo, né, assim, por dentro dessas ações coletivas que existem na cidade, a gente percebe que existe aí uma serra que preza pela diversidade também, né, que preza pela discussão democrática, e é isso que a gente quer mostrar, né? Na verdade, eu acho que é isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente quer evidenciar, é isso que a gente quer arejar, na verdade, né, assim, por esses campos institucionais que é isso, né? A realidade institucional ela tem os seus limites, na verdade, né? Mas quando a gente faz essa ponte, a gente consegue abrir outras perspectivas, né, de aprendizagens. E foi muito legal ouvir das pessoas, por exemplo, o próprio pessoal do Levante Popular da Juventude, né, que veio para o evento, para compartilhar a experiência, ouvi coisas muito legais, assim, né? Tipo, nossa, que legal a gente também compartilhar desse espaço, né? Acho que, assim, em linhas gerais, a riqueza, né, na verdade, do evento, ela tá nessa diversidade, né? E também, uma coisa que eu também destacaria, a gente teve aquela sacada de criar os momentos culturais, não assim, momentos culturais, lógico, né? Eles sempre tem nos eventos, mas trazer a questão dos monólogos, né? E aí, monólogos com temas que fazem parte da nossa Constituição mesmo, né? Assim, como sujeito sócio-histórico, político, né? Porque a gente teve uma tensão, assim, em buscar, por exemplo, a própria questão da ditadura militar, né, que foi tema de um dos monólogos, a questão da transexualidade, né, que é uma pauta identitária, assim, dos nossos tempos. Eu me lembro também, assim, que a gente teve um monólogo de uma professora, né, que realmente é uma professora da rede municipal, né, e também atriz, que ela falava sobre essa questão do castigo na sala de aula, né? Então eram narrativas muito fortes, assim, né? Acho que a gente foi muito feliz, na verdade, nessa relação construída. E isso acessa a nossa, enfim, né, a nossa memória, a nossa identidade por uma linguagem que ela é mais afetiva, na verdade, né? Então, a gente também entende que essa questão dos momentos culturais, elas integraram, assim, de uma forma muito, muito bacana mesmo, as Foi, discussões que a gente propunha. foi. Uhum, Foi legal, desde a performance inicial, e eu também. lembro Uhum, também, e eu lembro também, no próprio sábado ali de encaminhamento do evento, que a gente teve um diálogo e depois a plenária, e foi um momento assim também, porque o fórum é esse espaço muito de encontros, eventos acadêmicos em geral, mas o Fórum Suas Leituras de Paulo Freire, Joana, sempre me pareceu, na minha experiência no fórum, esse espaço onde tu fortalece as redes que tu já tens, e ao mesmo tempo tu vai agregando pessoas e ideias, né? Porque senão também nós ficaríamos ali só reproduzindo coisas e com aí nós seríamos certeza. Uhum, incoerentes com a própria proposta, né? Então, assim, Joane, para nós já irmos encaminhando, né, a nossa conversa, sempre muito agradável, eu consigo me transportar a Caxias, assim, sabe? Porque a gente vai lembrando de coisas nesse próprio exercício que nos constitui, né, daquilo que a gente produz e das relações todas. Eu lembro do nosso almoço ali no próprio campus, né, no restaurante do campus. Depois ali tinha os cafés, a gente sentava, conversava com um, com o outro. Tinha uma programação concomitante à tarde, ali na sexta-feira, muito interessante, isso. com várias possibilidades. Aí depois a gente chegando ali para janta, né? O pessoal se autorizando a botar uma música ali meio que improvisada, mas para dar uma brincada. Eu lembro que choveu naquele dia, assim, depois, Sim, né? na E tu noite. vai ficando com umas memórias, assim, né? E assim, Joane, dentro da perspectiva assim do legado do evento, eu acho que o, os anais foram muito bem produzidos. Algum tempo depois do evento, eles foram Uhum, divulgados. Eu acho que isso dá muito trabalho. A gente sabe que organizar tudo isso, né? Mas eu acho que ficou um registro muito legal acadêmico e a própria presença do fórum, né? Assim, na universidade, nisso que tu já relataste aqui, para o uhum, programa de pós-graduação em educação, tem um lugar muito especial. E a própria presença de vários colegas, né? Mas o próprio Sérgio Haddad, pela presença nacional dele, eu acho que deu uma sim. visibilidade para o programa e para o UX, e que o fórum ele foi
ao encontro dessas coisas todas, né? A montagem da linha de pesquisa, como tu lembraste, a relação que eu sei que historicamente se tem com as redes escolares na cidade, na região. A Universidade de Também. Caxias do Sul Uhum. tem essa tradição, né, de diálogo com o núcleo do CEPER Sindicato, com o Simpro, com o pessoal da Coordenadoria Regional de Educação. Então, acho que essas conjunturas todas levaram o Fórum a Caxias e fazem com que essa passagem não foi uma mera passagem, né? Eu acho que tem desdobramentos e eu imagino que, inclusive, na tua própria construção como pesquisadora e professora, né? Com Na tua própria certeza. construção no Uhum. campo da educação popular. E para a gente então encaminhar, Joane, o que ainda a gente poderia destacar assim de pontos positivos, marcantes nessa experiência que a gente teve no nosso Uhum. 21º Fórum? Certo. Eu penso que, assim, né, como pontos positivos, uma questão, né, que várias pessoas às vezes falavam, nossa, Joana, te via correndo lá no meio das coisas tal, mas foram 3 dias muito intensos, mas assim, né? Não é demagogia de maneira nenhuma, porque eu não faria isso aqui. Mas eu não me sentia cansada, porque as coisas realmente eu acho que elas foram tão bem desenhadas, né? E realmente a gente tinha um retorno tão bacana que era um prazer, né? Lógico, a gente chegava no final do dia cansado, né? Porque faz parte o cansaço, mas assim, parecia que tudo fluiu mesmo de uma forma muito positiva, né? Assim, Ah, sem grandes problemas, né? Que pudessem assim nos atravancar assim no processo. Eu acho que como legado mesmo positivo, eu acho que fica, né, essa questão que é uma questão a ser trabalhada e a ser aprendida cada vez mais, que é dessa aproximação mesmo, né, entre universidade e comunidade. Eu acho que essa é uma esse é algo, é um terreno, na verdade, né, que sempre precisa ser explorado, né, enfim, aprofundado, né, e eu acho que o fórum, ele é uma possibilidade, né, de se estreitar essas relações. Até eu vi, né, Tiago, que você projetou o nosso logo, né, a nossa identidade visual. Então, assim, todas essas construções, na verdade, elas foram feitas em interlocução mesmo com, como eu tinha falado, né, assim, com atores sociais. O logo foi um grafiteiro local, que também é um educador, né, de jovens, que é o Andrigo, ele que preparou essa arte. A gente lembra que a música, né, por exemplo, a gente via que o fórum já vinha de uma tradição, né, dos músicos, o Dilmar, né, que muito legal, né, porque eu também acompanhei eles cantando, enfim, fazendo as intervenções lá na Unicinos, e aí a gente, né, ficou assim com o coração meio dividido, né? Porque a presença deles, né, como os músicos, é muito bacana, é muito interessante, e ao mesmo tempo a gente tinha a presença também de um educador social da cidade, que era o Chiquinho de Vilas, que é um cara do hip hop, né? E o Chiquinho, ele compôs um rap pra gente, que virou o tema do fórum, né? Que também fala sobre Paulo Freire, fala sobre democracia e lutas sociais. Ele fez um clipe, inclusive, né, assim, para a gente divulgar o fórum. Por isso que eu estou dizendo, assim, né, e eu brinco, né, como eu falo com meus amigos, né, tudo isso no 0800, né, como a gente diz, porque é tudo na parceria mesmo, e eu via pessoas, por exemplo, como o próprio Chiquinho, 1 hora da manhã me mandando mensagem para compartilhar a letra, sabe? E então, assim, você percebe que é algo que mobiliza mesmo, né? Porque se é uma coisa que a pessoa faz por obrigação, não tem esse envolvimento todo, né? Então, eu acho que o aprendizado mais significativo, né? Tiveram vários, na verdade, mas eu acho que é esse aprofundamento de vínculos mesmo, né? Entre universidade e comunidade, e também eu acho que a discussão política, né, por dentro olhar a universidade como um espaço de liberdade de pensamento, né, e em que a discussão política ela possa ser feita, porque a gente precisa aprender, né, a fazer a discussão política com racionalidade, né, e eu penso que o fórum é um lugar que favorece, né,
enfim, essa leitura de realidade, essa discussão política, né? E, enfim, e acho que isso é importante, né, dentro do contexto institucional também. Então, acho que são assim, os legados mais significativos que eu consigo ver, assim, Não, e não dessa tenha, e não, experiência. sim, Uhum. e não tenha dúvida que dentro dessa trajetória de mais de 2 décadas, a experiência recente, né, a nossa última edição da Universidade de Caxias do Sul, ela contribuiu para essa reinvenção permanente do fórum, né? Nos trouxe experiências, fortaleceu a rede e, ao mesmo tempo, sempre nós aprendemos algumas coisas, né? Nós aprendemos desde a gestão da organização do evento, né? E vai criando realmente uma certa tradição que não nos deve deixar conservadores, né? A tradição ela Uhum. precisa o tempo todo viver essa tensão criativa entre o instituído e o instituinte, né? Esse movimento que é Sim, muito legal. E não tenha dúvida, Joane, que o teu trabalho, o trabalho da professora Terciane, que eu sempre falo aqui, que, né, até hoje está conosco na coordenação estadual do evento, nos ajudando a pensar e repensar, né, a nossa 22ª edição, e todas as outras que virão, elas vão se alimentando desse percurso, direta ou sim, indiretamente, né? Então, não precisa necessariamente, como tu disseste, mas eu sou relativamente nova, me inseri agora, nem sabia que o fórum tinha toda essa caminhada, mas isso não significa uma não identificação com esse lugar e com as potencialidades que um fórum desta natureza, que é um fórum acadêmico, mas não se pretende academicista, que é um fórum com sensibilidades de diálogos com diferentes segmentos, não só dentro da universidade, e que consegue, com as suas contradições, óbvio, porque é histórico e contraditório, mas que consegue se manter, né, e se reinventar, e particularmente nesse período de pandemia, isso tem sido mais forte ainda, sobre sim. como que nós criamos o próprio fórum como espaço de resistência, né? A capacidade de nós estarmos dialogando aqui, mesmo com as distâncias, mas criando registros, refletindo sobre as próprias impossibilidades do momento, refletindo sobre vivermos uma pandemia dentro de um cenário adverso, em termos se a gente pensar, de direitos sociais no nosso Uhum. país. Então, acho que a nossa conversa um pouco tentou, e tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui está percebendo esse esforço, essa decisão política, o compromisso acadêmico, e para quem viveu, né, para quem, assim como eu, esteve em Caxias do Sul em 2019, realmente viu na prática esse acolhimento da equipe, esse carinho, a organização. Eu coordenei uma das salas de um eixo Paulo Freire e a Universidade, né? E eu Uhum. lembro que chegamos numa sala lá que era meio central ali de organização e a gente tinha uma pastinha, já tinha indicação, as pessoas solícitas. Então, assim, a gente fica com essa imagem, Joane. Isso é muito de um Legal. trabalho sério, que tem muitas pessoas envolvidas, que tem troca de mensagem de madrugada e que é feito por uma militância. Tá? Não é algo que a pessoa faz em troca de qualquer coisa, mas sempre que acredita no espaço, quer deixar sua marca, quer contribuir. E não tenha dúvida Sim. que esta edição, a 21ª edição em Caxias do Sul, ela foi muito marcante. Joane, eu que agradeço Eu só ia imensamente. dizer, Claro, Thiago, não, termine. rapidamente, na Claro, verdade, termine. mas eu acho que dentre os doutorandos, assim, né, que pegaram mais essa frente da questão da organização local, eu tive dois colegas, assim, a Mari e o João, né, que são meus colegas de turma, inclusive, que também, que enfim, foram essenciais nessa construção, né? Agora você falou da questão da pastinha, dos registros, por exemplo, o João era a pessoa da organização, porque eu não sou boa para isso, né? Então a gente ia trocando, na verdade, né? Sim. Assim, por exemplo, eu sou uma pessoa com muita facilidade para articulação, para chamar as pessoas, né? Agora, tem que ficar fazendo lista. E eu acho que isso é legal, na verdade, né? É a gente entender onde a gente se coloca, né? E onde a gente tem mais facilidade para desenvolver.
E aí, por exemplo, né, aí como os doutorandos que ficaram mais à frente, eu acho que esse trabalho que eu compartilhei com a Mari e com o João foi um trabalho que foi se autocomplementando, né? E as mensagens de madrugada eram trocadas com eles também. Foram muitas mensagens de madrugada. Mas, Imagino. enfim, né? É isso, né? O bom é lembrar disso com felicidade, né? Isso é importante. E com a sensação de um compromisso assumido que foi feito, né? Foi Com certeza. articulado e vocês realmente estão de parabéns, todo o coletivo da Universidade de Caxias. E me parece que essa nossa conversa aqui, ela nos ajuda na memória, nos ajuda a perceber a caminhada e nos ajuda também a fazer esses registros de quem tanto se dedicou para que o Fórum tivesse mais um capítulo escrito Sim, na Serra Gaúcha em 2019. Joane, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi uma satisfação enorme conversar contigo, né? Tenho certeza que vai estar contribuindo enormemente para esse nosso esforço de memória, e isso é fundamental no momento que vivemos. Sabemos que as coisas têm uma historicidade, que há um movimento, e que nós podemos sim olhar para essa caminhada e continuar projetando um futuro, né, de resistência, como a gente tem colocado, porque a educação também é um pouco isso. Né? Obrigado mesmo pela tua disponibilidade, te cuida, né? Estamos no momento ainda precisamos nos cuidar bastante, e tenho certeza que estaremos juntos e juntas aí num outro momento. com certeza. Eu que agradeço, né? E estou aqui desde já torcendo, enfim, né, e na expectativa mesmo de também de participar do fórum, né, de Erechim, que mesmo tendo as contingências do momento, né, tendo que enfrentar essas contingências do momento, é isso, vai acontecer, vai ser um espaço de encontro, e é do encontro mesmo que a resistência vai se fortalecendo, né, acho que é isso, a gente não pode deixar isso ruir, né. É verdade. Então, muito obrigado por esse espaço, a todo mundo que nos acompanhou até aqui, fica também o meu abraço, e sigam acompanhando aqui os conteúdos, sigam compartilhando, né, os nossos conteúdos para que chegue a mais pessoas, e vamos manter então esse nosso diálogo dentro do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, porque educar é existir e resistir.